Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigotti, no Vale Histórico. Mais precisamente em Areias. Vamos mostrar o que essa pequena cidadezinha maravilhosa e super histórica tem para oferecer. Então vamos tomar um café? Opa, roda a vinheta. E dando sequência àquela nossa série Caminhos da Bocaina, mais uma cidadezinha aqui do Vale Histórico. E olha, aquele detalhe importante, você não pode deixar de visitar Areias quando vem visitar o Vale Histórico, porque aqui a história está em todos os lugares, todas as esquinas da cidade. Vamos lá, né? Verdadeiramente acordar agora. Cafezinho da manhã, pãozinho com queijo Minas, cafezinho coadinho na hora, padaria Dona Ju. De cafezinho devidamente tomado, agora a gente vai fazer uma coisa que a gente ama demais, ouvir boas histórias. E nada melhor que estar aqui no Vale Histórico. A gente está aqui com a Jusilene, da padaria Dona Ju, que vai contar um pouquinho da história dela, com essa belíssima cidade e um pouquinho da história da empresa dela pra gente. Eu vim para Areias há 30 anos atrás, mais ou menos, e eu fiquei com uma padaria. Aí eu vim com uma proposta nova, uma proposta diferente. Eu quis trazer para Areias o que ela tem mesmo, a característica das cidadezinhas pequenininhas, das cidadezinhas do interior. Então eu quis colocar assim, um conforto, né? As coisas práticas, mas com arzinhos do interior mesmo. Quis manter isso. E eu tô na padaria há 2 anos e é isso aí que vocês estão vendo. E ela tá assim, né? O pessoal tem gostado bastante, eu tenho recebido bastante turistas, né? Apesar da pandemia. A área de café eu acho que cresceu bastante, né? E estamos aí. Boas histórias de empreendedorismo, é isso que a gente gosta de ouvir. E um fato curioso que eu acabei focalizando na hora que eu tava tomando meu cafezinho aqui, caderneta. Opa, lá, excomungada de sair. Uma pequena caderneta, a pessoa entrou com uma caderneta para poder assinar. Uma pequena caderneta que uma pessoa entrou na mão para poder anotar coisas de interior, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos alguns clientes, né, que pegam pães mensais. Então eles vêm, trazem a caderneta, a gente anota e quando chega no final do mês a gente soma e eles pagam. Uma relação de confiança. Então galera, vamos com a gente passear pela pequena Areias e conhecer um pouquinho das belezas que essa cidadezinha maravilhosa tem para oferecer para vocês. Como sempre, a gente pede reforço local. E o nosso reforço local tá aqui, ó. O Guilherme e o Denis, da Zé Ferreira Tour, que vai guiar a gente aqui pela pequena e bela Areias. Sou o Guilherme, monitor da agência Zé Ferreira Tour. A gente vai fazer um tour histórico hoje por Areias, mostrar um pouquinho o contexto histórico da cidade, da época da colônia, café, passar um pouquinho pela época do imperador e terminar na Revolução Constitucionalista de 32. Também para me acompanhar tem o Denis, também monitor da agência Zé Ferreira Tour. Olá galera, sejam bem-vindos. Espero que o passeio seja bem proveitoso para todos vocês. Vai ser uma grande alegria tê-los conosco. Exatamente. E vamos de história. A gente vai dar início ao nosso roteiro histórico. Já já vamos para a Casa de Cultura. E aqui a gente está numa típica praça de interior. E ali a gente já vê um monumento em homenagem à Revolução de 1932, que é um marco representativo nessa região. A gente vai visitar vários locais que representam essa revolução, orgulho para os paulistas.
E a gente está falando um pouquinho sobre Monteiro Lobato, que é uma figura histórica que teve presente nessa cidade. Olha lá, ó, aquela casa ali foi uma das casas que Monteiro Lobato viveu aqui na cidade. A parte de cima ainda funciona como casa, as pessoas ainda moram aqui. Ali tem um bar e um salão de cabeleireiro. Então, como eu falei anteriormente, é a história sendo contada pelas ruas da cidade. E agora a gente vai visitar a Casa de Cultura, antiga Casa dos Homens Bons. Vocês já ouviram essa expressão? Carolzinha já contou para vocês em outros momentos. Aqui era a antiga Câmara de Vereadores, onde você tem a parte de baixo cadeia, parte de cima Câmara de Vereadores, e aonde trabalhou também Monteiro Lobato. Por isso, inclusive, algumas figuras representativas da obra literária do grande Monteiro Lobato. Ali você tem Dom Pedro, que não é da obra de Monteiro Lobato, obviamente, que percorreu essa região, inclusive ficou hospedado aqui em Areias. A gente vai contar essa história para vocês depois. Então vamos lá visitar a Casa de Cultura. Hoje funciona a Secretaria de Cultura aqui da cidade. Então, gente, a gente está na Casa de Cultura hoje, mais antiga Bolsa de Valores, que é onde era negociado todo o café que era colhido na região. E também na parte de baixo era prisão, onde ficavam pessoas muito boas. Na parte de cima era a Câmara dos Vereadores. Também foi fórum, além de Bolsa de Valores. E também foi a sede da comarca, que Areias foi comarca de toda a região também no auge do café. E você estava me contando, Guilherme, que é de 1870, não é isso? Essa construção? Não, o término. O término foi 1833. E 33. A data de início de construção a gente não tem exata, mas é provável que seja antes de 1800. E ela mantém um pouquinho do que era original, né? Eu tô vendo aquela porta ali, já me chamou a atenção bastante. Olha lá, ó, dá uma focada. Ali era a porta da cadeia antigamente, né? Sim, aqui houve um processo de restauro nos anos 90, foi toda restaurada, mas essa porta ela é original da época, ela só foi restaurada. É uma porta de madeira, não é de ferro, como as pessoas geralmente acham. É madeira. É madeira, é uma cela de madeira, mas é extremamente pesada e resistente. Tanto que está de pé até hoje, mantendo a sua originalidade. Aqui mais de perto, se vocês quiserem ver. Bem resistente mesmo. E hoje aqui é a Biblioteca Municipal. Isso. Olha a resistência dessa também, porta. uma homenagem. Parece Aí ficou, ferro né? mesmo. De cadeia, Biblioteca Municipal. Exato. Exato. Excelente. Isso que é vencer, né? Assim, Isso que é vencer, nossa. Tanto que aqui nessa linha do tempo a gente pode acompanhar as datas em que essa cidade se emanciparam. Que é o caso, por exemplo, Bananal foi 10 de julho de 1832, ela desmembrou do território de Areias. Até porque o café iniciou aqui em Areias, Aqui em né? Areias. Foi pioneiro. Hoje, não é território de Areias, que seria mais uma fazenda Paudalho, que foi a primeira fazenda São José do Barreiro, que foi a primeira fazenda comercial de café do estado de São Paulo inteiro. Hoje não é município de Areias, mas na época era. Então, por isso que Areias é conhecido sim como a pioneira do café na região e no estado de São Paulo. É por isso que eu falei para vocês que vir ao Vale Histórico tem que vir a Areias. Não pode deixar de desbravar essa cidade, que é a mãe de todas as outras cidades, na verdade. Eu em Areias, de 1907 a 1911, como promotor público da cidade, e ele via que há poucas décadas atrás era o centro econômico do estado e um dos centros econômicos do Brasil. E ele se revoltou com isso, não entendia como que hoje está tudo abandonado, acabou o café e acabou a vida na região, praticamente, né? Então por isso ele se revoltou e escreveu com afinco a obra Cidades Mortas. Aquele capacete. Né? A cidade começou a ficar meio paradinha. Aquele capacete ali é da Revolução? Isso. Esse capacete me chamou a atenção. Ele é também. Mas não é um capacete que geralmente é usado pelo Exército de São Paulo. Essa arma é uma arma caseira de caça, chama pica-pau, é bem simples, rústica mesmo. Aqui a gente tem um pequeno mural também que fala
sobre a Revolução de 32 em Areias, com algumas fotos. Todas essas fotos são no município de Areias. Esse aqui são manchetes, inclusive, de jornais de época. Exato. Aqui foi no dia 20 de julho, quando chegaram as tropas aqui em Areias, 11 dias depois. Nossa, mas olha o título. Em Areias, os ditatoriais praticaram saques e depredações. Exatamente. As Nem tropas... sequer a igreja matriz foi respeitada pelos invasores. Exatamente. As tropas federais, quando chegaram aqui no território de Areias, eles depredaram mesmo várias casas, pegaram todos os bens, tudo que tinha de valor na cidade eles levaram como espólio, vamos dizer assim. O primeiro nome de Areias foi Santana da Paraíba Nova. Exatamente. Aí depois, em 1816, com a vinda de Dom João VI para cá, que na época era rei de Portugal, rei do Brasil e Algarves, ele vindo para cá, a população fez uma petição para ele de elevar de freguesia a cidade, aqui, a categoria de vila, que era um título importante. Vendo a comoção das pessoas da cidade, Dom João VI deu de próprio punho o título de vila à cidade de Areias. E hoje, Areias é a única cidade do estado de São Paulo que foi elevada à categoria de vila por Dom João VI, o próprio. Colocasse o quê? Gente, eu já usei essa cadeira de dentista. Mas Pelo amor de exército. Deus. No coisa do exército era só isso daí. Essa é mais nova, né? Mas essas duas são bem antigas. Essa daqui. Será que você não sentou em nenhuma daquelas Não. ali? Eu sou mais nova que você pode fazer. Um dos jornais que a gente... Olha lá, um missário romano do final do século XIX. É como se fosse um roteiro da missa. E aqui tem outro, ó, que foi doado pelo Vaticano. 1875. E olha que salão maravilhoso. Muita história, né? Um lugar. Aí Monteiro Lobato. Piso original, conforme foi dito ali pelo Guilherme no início, as portas originais. É um super histórico, né? Essa casa de cultura aqui também tem que fazer parte do seu roteiro. E óbvio que para contar a história local tem que ter o acompanhamento do guia local, sem sombra de dúvida. Lembra do jornal Mosquito que a gente viu ali no Marcos Casa? Esse é o original. Olha, que relíquia, gente, olha. 1872. Coisa maravilhosa. Aqui foi um trabalho feito há alguns anos em Areias. Eles pegaram 2 anos inteiros e colocaram todos os jornais desse ano. Fizeram 2 livros pra gente ter em mãos. Vamos abrir um deles. E o detalhe, gente, que eu estou reparando aqui, ó, mostrei para a Carolzinha, a forma de se escrever o português antigamente, né? A utilização do P mudo. Olha, atenção com 2 T's. Publicidade de época. Atenção, querosene a R$400. A garrafa linha branca de Alexandre em carretel de 200 jardas a R$100. Rapé Paulo Cordeiro e área preta a R$540 o bote de meia libre. Vende-se o Bazar Areense. Bom, e ao chegar à sala, o que me chama a atenção? O posicionamento do quadro, super centralizado, o tamanho da moldura também me chamou a atenção. E aí vem a pergunta, quem é essa pessoa? Exatamente. Manuel de Silva Leme, como teve em tempos atrás, né, aquela propaganda do maior brasileiro de todos os tempos, se a gente tivesse uma eleição em Areias para escolher o maior areense de todos os tempos, com certeza seria Manuel da Silva Leme. Esse camarada foi o cara que doou, por exemplo, o sino de bronze, o famosíssimo sino de bronze da igreja, não é isso? Exatamente, não só como o sino, mas também as 2 torres da igreja. Ele ajudou na construção das 2 torres da igreja e a torre do sino, que é a torre direita, ela tem estrutura muito mais forte para aguentar o sino, as badaladas e afim. Então, essa torre era bem mais cara. Ele deu o sino e a torre também, de presente. Só que na época, ele fez o seguinte, Areias tinha muito dinheiro, e toda cidade que era muito rica tinha uma igreja com 2 torres. Então, ele se juntou com a população e falou assim, gente, vamos fazer a segunda torre. Vocês dão um jeito de arrumar dinheiro, e o dinheiro que faltar eu dou e cubro.
No final a população se juntou, não conseguiu nem 10% do que era necessário para a construção da segunda torre, que é a torre esquerda. Ele foi lá e pagou também no bolso dele. E ele era o quê? Um barão do café? E ele era um dos barões do café aqui em Areias. A propriedade dele ainda existe hoje aqui na cidade? Sim, hoje a casa dele e da família dele, que é a família Silva Leme, que é muito importante para Areias, é a atual prefeitura. Que é aquele prédio histórico, aquele prédio verde, era onde ele morava. Essa família recebeu terras diretamente do Império para aqui em Areias. E ele foi repartindo essa terra para amigos, para conhecidos e para pessoas que queriam investir. Muitos estrangeiros que vinham aqui chegavam para investir e quebravam a cara porque não conseguiam comprar. E tem algum descendente dele próximo a ele ainda vivendo na cidade? Sim, vários. A primeira igreja aqui de Areias, Nossa Senhora da Boa Morte, foi feito com layout, Mateus? Então, ela depois de várias reformas, ela perdeu o seu layout original. Ah, perdeu o layout original. E depois da ocupação das águas em Santana dos Tocos, foi um jeito que eles encontraram de fazer uma homenagem às famílias que vieram de Santana dos Tocos para Areias. Lá tinha uma igreja, que era a igreja central, que era exatamente esse layout que a gente vê hoje, era o layout da igreja de Santana dos Tocos. Semana Santa é uma data muito importante aqui na cidade de Areias. Ela se inicia com o Domingo de Ramos, com a procissão que sai dessa praça aqui e vai até a Igreja Matriz, onde vocês vão conhecer. Durante a semana são realizadas diversas atividades. Uma das mais importantes é o Ofício das Trevas, que é realizado na terça-feira, onde tem um triângulo com velas e vão se apagando a cada um. A última vela que se apaga representa a morte de Cristo. E era feita com a igreja inteira, tudo no escuro, o padre de preto, os fiéis que podem de preto. É um dos momentos do ápice. Na quarta-feira é realizado a procissão do encontro. O que significa? É quando a imagem de Nossa Senhora das Dores sai daqui e de Nosso Senhor dos Passos sai de outra capela e elas se encontram numa praça. E é realizado lá um sermão representando as dores. E na sexta-feira santa, aquela imagem dali, que é do Senhor Morto, ela sai pelas ruas da cidade, junto com a imagem de Nossa Senhora das Dores também, que é uma imagem muito tradicional, né, Guilherme? E é antiga também, o original, e está na matriz que vocês vão conhecer. Ou seja, a cultura religiosa aqui é bastante viva. Olha, gente, que projeto lindo. Olha que artesanato bonito. Feito por fibra aqui da região. A dona Candinha vai explicar pra gente, falar que material é esse utilizado nessas peças maravilhosas. Essa é a fibra, tá boa, tá? É um projeto, é um grupo de mulheres daqui de Areias, né? Que nós aprendemos essa arte no Senar daqui de Areias. Aí montamos um curso, o nosso encontro, né? Com esse objetivo, né, de fazer uma renda extra para cada uma, né? E foi dando certo. Temos uma parceria com um professor também que nos ensinou, né? Só se aperfeiçoando. E hoje envolve quantas mulheres, dona Candinha? Quatro mulheres. Contando comigo, 4. O encontro é todo dia, meio período, né? A gente vem aqui se encontrar no meu quintal mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês aonde é a oficina, onde faz o tratamento da taboa. E a matéria-prima como que ele é adquirido? Aqui na própria cidade. A gente encontra aqui na cidade. Tá? Tem um espaço que o rapaz nos fornece essa taboa. E isso é meio tradicional, a utilização da taboa como artesanato já era uma coisa passada? Sim. E portanto, até uma das minhas parceiras falou que na época da avó dela, da mãe dela, ela ia lá no mato pegar e fazer esteira para dormir. Isso resgatou também essa cultura, né? Esse sentimento de cada um. E hoje, dona Candinha, qual a peça assim que os turistas mais costumam levar aqui da loja? Olha, o turista fica encantado com tudo, né? É lindo, é lindo. Agora, são esses cestões aqui. Esses cestões, porque o objetivo, o nosso projeto foi assim, para colocar manta do lado do sofá. E quanto tempo leva para fazer um cesto desse?
Olha, uma pessoa leva em torno de 2 dias, pegando firme mesmo, como a gente só faz o encontro na metade do dia, né? Então a gente conta uns 2 dias aí. Então, gente, convido vocês a virem conhecer esse espaço incrível, com esse artesanato bonito aqui bem no centro de Areias. Olha só, cada peça linda para enfeitar a sua casa. E aqui que a arte acontece. É, a arte acontece aqui. Aqui ela já passou por um processo de secagem, que fica uns 3 a 4 dias secando. Depois nós temos que pendurá-la para ela manter ela assim, ó. Já é um tipo de ponto que nós fazemos fundo. E aqui ela já faz assim. E a gente vem com ela aqui, ó. Aqui já tá essa fibra aqui, né? Não vou colocar porque já tá essa daqui. Aí fazemos assim, ó. Repare a minha mão, pronto, eu tava fazendo uma outra arte, ó. Não, tranquilo. Aqui foi, ó. Olha, gente, que técnica, né? É uma habilidade. Ó. E aí, quando vocês se encontram, bate-papo. Bate-papo, conversa, fofoca, tricota, né? Vai fazendo o tricôzinho, né? Que faz parte da mulher, né? Isso daqui também virou assim... Uma terapia. Uma terapia. Ah, perfeito. Mas cada um tem a sua luta, né? Sua família, né? E tem a pessoa às vezes passa por uma situação, só esse encontro aqui, você já conversa. E virou uma bela história de empreendedorismo, né? E eu fico muito satisfeita porque eu consegui dar uma renda, né? Gerar uma renda para elas. E a loja também tem 4 anos? A lojinha loja ali? Também. Tudo começou Tudo assim. começou junto. A peça aqui, aí leva lá para a loja para ser vendida. Gente, esse sino foi o primeiro patrimônio belga no Brasil. Ele veio importado da Bélgica em 1864. Ele estava aqui desde 1864 e ele foi colocado na torre conforme a torre ia subindo. Ah, entendi. Ele foi construído junto com a torre, junto com a base da torre. Só que em 1890 houve uma grande reforma estrutural e de embelezamento na parte externa. Oi, capricharam no embelezamento, né? Essa imagem é uma imagem importante para a gente do estado de São Paulo e para nós aqui de Areias também. É um orgulho ter essa imagem, que é o São José de Botas. E aqui a nossa esquerda, essa é a Nossa Senhora. Isso, das Dores. Que a gente conversou lá na outra igreja. Exatamente. Gente, como eu falei, essa é uma paróquia, a igreja é de Santana, padroeira da cidade de Areias. Ela sofreu várias mudanças assim de pintura durante o tempo, por conta até de manutenção. Mas ela é uma peça única. Gente, Areias hoje e sempre, desde a sua existência, o padroeiro foi Santana. Sempre foi. Em 1816, lembra que eu falei um pouco mais cedo que Dom João VI esteve aqui e elevou a categoria de vila? Quando ele esteve aqui em 1816, o filho dele, Dom Miguel, estava nascendo. Já que ele deu o título para Areias, em homenagem à Câmara Municipal na época, em homenagem ao filho de Dom João VI, Miguel, deu o título de padroeiro da cidade São Miguel. Porque são poucas as cidades que têm 2 padroeiros oficiais. Areias é uma dessas cidades que pela população toda, total mesmo, e a paróquia é Santana. Mas para a Câmara Municipal, até hoje, se vocês forem na Câmara Municipal de Areias, tem uma imagem de São Miguel lá. É aquilo que eu falo para vocês do turismo de experiência, vivenciar as experiências locais. A gente está num bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre curiosidades da cidade. E o sino é um verdadeiro correio, né, Denis? Conta aí para a galera como é que é essas informações que são feitas através da igreja. Exatamente. A igreja ela tem uma tradição muito rica em questão ao sino, né?
Isso desde quando a gente era pequenininho, a gente sempre costuma escutar, cara. Por exemplo, tem o toque fúnebre. Morreu alguém, tem um toque determinado. Você pode estar em qualquer ponto da cidade que você sabe que alguém faleceu. Festividade. Alguma festividade não só religiosa, mas algum outro estilo de festa, por exemplo. Alguma coisa que a gente conquistou no país, algum fim de guerra, tem o repique dos sinos. A paróquia aqui, a gente está na paróquia Santana, né? Ela tem 4 sinos, tem o maior e tem mais 3. E eles repicam, a gente chama linguagem dos sinos. Tem diversos toques. E a gente estava falando também, muito interessante, a gente tem um sistema de som, isso é tradicional em igrejas antigas também do interior. O sistema de som da torre. Por exemplo, faleceu alguém, anuncia na secretaria ali, e aí eles vêm até a igreja, o sino faz o toque fúnebre e logo em seguida algum locutor anuncia: nota de falecimento, faleceu hoje às 12 horas. É muito comum com achados perdidos também, cara. Perdeu o celular, a torre da igreja. A torre da igreja. E é super legal que abrange praticamente a cidade toda, pela altura da torre e pela questão do equipamento também, que é bem dividido, ele é dimensionado para atender os 4 cantos da cidade. Então, gente, aquele sino ali, ó, tem uma importância histórica fenomenal. Ele anunciou fim da Segunda Guerra Mundial, fim da Guerra do Paraguai, enfim, vários acontecimentos históricos que ocorreram em todo o país. A gente está no interior, aquela típica comidinha caipira é o que cai bem nessa hora. Restaurante Dona Maria, aqui bem no centrinho de Areias. Você vem, come essa comidinha, uma feijoadinha, que você encontra um franguinho caipira ou vinho frito na hora. E é isso que você vai ter aqui. Tempero maravilhoso e comida caseira. E figuras históricas importantes para a história do país que pernoitaram aqui foi Dom Pedro I, no dia 17 de agosto de 1822, a caminho, inclusive, do Grito da Independência. Ele pernoitou aqui, inclusive, e foi um areense na época, que foi o senhor José Ferreira de Souza, que era o dono da fazenda Paudalho, acompanhou Dom Pedro I até o Grito da Independência, às margens do Rio Ipiranga. Toda casa imponente, todo lugar imponente de muita riqueza, sempre tinha uma capela, assim, que é a demonstração de fé, né? E também um pedido de segurança. Vai fazer? Essa capela ela é original Tá bom. da época. E, claro, oferecido ao altar Santana, que é a padroeira da cidade. Aqui tem um detalhe importante, que é uma não sei se já ouviram falar em Thomas Ender. Ele foi um artista austríaco, um pintor, que acompanhou o caminho no Brasil de 1816 a 1818, se eu não me falha a memória. Ele veio para pintar o caminho que Dom Pedro percorria nas províncias aqui no Brasil. Então ele pintou muitas fotos do Rio de Janeiro, Salvador, Ouro Preto. É como se fosse o fotógrafo da época, né? Que retratava através das telas. Exato. E depois dele veio Debré. Ele foi um dos importantes para a história do país. Ele tem uma citação interessante aqui em Areias, que o primeiro retrato e único da igreja em construção foi ele que desenhou. Ele pegou a igreja em construção na época, se eu não me engano, em 1817. Subiu onde a gente está, somente com autorização. Aqui era o quarto que ele dormiu? Não, aí é um quarto normal. É bem pequenininho, por isso que dificilmente eles hospedam aqui na parte antiga. E foi aqui que Dom Pedro dormiu? Exatamente nesse quarto. Se vocês notarem, a estrutura dele, até de madeira, é toda original ainda. A gente consegue ver as imperfeições da engenharia nas laterais. Parece que está meio... Abaulado. É isso que eu estou percebendo. Eu falei, gente, eu não vi nada ainda. E essa janela aqui, ela é especial. Nossa, gente! A partir dessa Eu quero janela, uma foto aqui, olha isso! A partir dessa janela, dessa visão, vou deixar vocês chegarem ali. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato,
Dom Pedro II, fizeram alguns escritos em seus respectivos diários. Já o Monteiro Lobato fez um desenho, que eu acho que mostrei para vocês, que está no shopping, lá na Casa da Cultura, na parte de baixo, tinha um desenho embaixo. Foi a partir daqui também. Mas por que ela é tão importante, gente? A figueira é uma história não só de Areias, tem em várias cidades do interior paulista. E agora chegamos no mirante da Revolução de 32. Olha que visual incrível! E ali na frente está o soldado aguardando a gente bater um papo.